Olá, trazendo para vocês uma questão de altíssimo nível da Escola Naval que diz o seguinte, preste atenção. Na circunferência, os pontos A, B, C e D dividem a circunferência em 4 arcos de comprimentos. AB, π sobre 3 é comprimento, tá, pessoal? O comprimento do arco AB é π sobre 3, não é a medida do arco AB que é π sobre 3, não, tá? Comprimento do arco AB, π sobre 3, comprimento do arco BC, 2π sobre 3, CD, 4π sobre 3 e AD, 5π sobre 3. E pede para a gente determinar o valor da área achurada. Questão bacana, não é verdade? Bom, então tá, vamos ver como é que a gente resolve essa questão. Inicialmente, vamos computar aqui o comprimento dessa circunferência. Olha só, o comprimento dessa circunferência vai ser o comprimento do arco AB, que é π sobre 3, mais o comprimento do arco BC, que é 2π sobre 3, mais o comprimento do arco CD, que é 4π sobre 3, mais o comprimento do arco AD, que é 5π sobre 3. 5π sobre 3. Quanto é que vai dar isso? O comprimento C vai ser igual. Tendo em vista que todos os denominadores são iguais a 3, o que a gente faz? A gente repete o denominador, que é 3, e soma os numeradores. π mais 2π mais 4π mais 5π. Excelente. Quanto é que vai dar isso, hein? Comprimento C vai ser igual. π mais 2π vai dar 3π, mais 4π, 7π, mais 5π, 12π, 12π sobre 3. Ou seja, o comprimento vai ser 12 dividido por 3, 4π. Bom, então já sei, pessoal, que o comprimento dessa circunferência é 4π. Mas, por outro lado, a gente sabe que o comprimento de uma circunferência também é dado pela fórmula 2πr. Lembra dessa fórmula? O comprimento é 2πr. Portanto, daqui a gente vai concluir que 2πr, no lugar do comprimento eu estou colocando 2πr, é igual a 4π. Portanto, o raio R da circunferência vai ser o quê? 4π, o 2π está multiplicando, passa dividindo. 4π dividido por 2π, isso vai dar 2. Maravilha, pessoal. Olha, já determinei aqui o raio da circunferência. Bom, olha só que interessante, vê se você concorda comigo. Olha só. Observe que a soma do arco, né, do comprimento do arco AB e o comprimento do arco AB e AD vai dar 6π sobre 3, que é o 2π, na verdade, ó. π sobre 3 mais 5π sobre 3 é 6π sobre 3, que é 2π. Então, o comprimento desse arco aqui é 2π. Agora, olha esse arco aqui, olha, no sentido anti-horário. O BC e o CD, 2π sobre 3 mais 4π sobre 3, também vai dar 6π sobre 3, ou seja, 2π. Então, esse arco é igual a esse e, portanto, BD é um diâmetro. Olha que bacana. Já sei que BD é um diâmetro. Tendo em vista que BD é um diâmetro, o centro da circunferência está sobre BD, mais ou menos aqui, ó. Mais ou menos aqui. Isso. Esse centro aqui eu vou chamar de O. Esse pontinho aqui eu vou chamar de P. E vou fazer o seguinte agora, eu vou traçar o OA, ó, vou traçar aqui o OA. Tracei, e vou traçar também o OC. OC. Excelente. De tal forma que a gente tem o seguinte, preste atenção. A área procurada, a área achurada vai ser igual à área do setor OCD, mais a área do triângulo OPC, mais a área do setor OAB, todo o setor OAB, menos a área desse triângulo. Vamos registrar isso? A área procurada vai ser igual à área do setor OCD, que é esse aqui, OCD, mais a área desse triângulo OPC, triângulo OPC, mais agora a área do setor OAB, a área do setor OAB, isso, OAB, menos a área desse triângulo, que é o triângulo OPA, né? Vamos colocar assim, ó, a área do triângulo OPA.
Ah, pronto, organizei o meu problema, não é isso? A área procurada, a área achurada é a área desse setor OCD mais a área desse triângulo OPC mais a área do setor OAB menos a área desse triângulo que é o triângulo OAP. Isso, ou OPA, não tem problema. Bom, pessoal, vamos lá. Olha só. Agora vale a pena a gente lembrar de uma relação na trigonometria que diz o seguinte. O comprimento de um arco de uma circunferência de raio R é L igual a alfa vezes R. Lembra dessa fórmula? O comprimento de um arco de uma circunferência de raio R e medida alfa, o comprimento de um arco de medida alfa sobre uma circunferência de raio R é L igual a alfa vezes R. Portanto, a medida do arco, alfa, é o comprimento do arco dividido pelo raio. Isso, de acordo com essa fórmula, a medida do arco são coisas diferentes, pessoal. A medida do arco é diferente da medida do comprimento do arco. Essa medida aqui, π sobre 3, é o nosso L, é o comprimento do arco. Tá? O alfa aqui é a medida do arco, que corresponde ao ângulo central. Muito bem. Então, de acordo com essa relação, a medida do arco, a medida do ângulo central, vai ser o comprimento do arco dividido pelo raio. Tudo bem? Então, vem para cá, olha só. A medida desse ângulo central aqui, ó, a medida desse arco AB, vai ser a medida do comprimento do arco, que é π sobre 3, dividido pelo raio, que é 2. Portanto, isso vai dar π sobre 6. π sobre 6. π sobre 6 é a medida do arco AB. π sobre 6 ou 30 graus. Vamos trabalhar com graus? Então, a medida do arco AB é 30 graus e, portanto, esse ângulo aqui, ó, mede 30 graus. Muito bem. Na mesma linha de raciocínio, o comprimento do arco BC é 2π sobre 3. Logo, a medida dele vai ser 2π sobre 3 dividido pelo raio, que é 2. Ou seja, é o π sobre 3, que é 60 graus, não é verdade? Então, esse ângulo aqui, ó, esse arco mede 60 graus, portanto, esse ângulo aqui, ó, 60 graus. Na mesma linha de raciocínio, o comprimento do arco CD é 4π sobre 3. Logo, a medida do arco CD vai ser 4π sobre 3 dividido pelo raio, que é 2, é 2π sobre 3 ou 120 graus. Então, esse ângulo aqui, olha, mede 120 graus, ou o arco CD mede 120 graus. Muito bem. Bom, pessoal, observe você que esse triângulo OAC ele é um triângulo isósceles, porque isso aqui é raio, né? OA é raio e OAC também é raio. Tendo em vista que esse ângulo aqui mede 30 mais 60 vai dar 90, você vai concluir que cada um desses ângulos aqui vai medir 45 graus. Ó, aqui vai medir 45 graus e aqui também. Mas eu vou precisar desse aqui, ó, 45 graus. A figura não está muito fiel, não é verdade? Porque esse ângulo aqui é um ângulo de 90 graus, tá? Mas o que vale, pessoal, figura não prova nada, tá? O que vale são as contas que nós estamos fazendo. Muito bem. Bom, olha só, pessoal. A fim de calcularmos a área desses dois triângulos, porque a gente vai precisar calcular a área do triângulo OPC e OAP, a gente vai precisar da medida do lado OP. Então, antes de continuarmos nas contas aqui, vamos determinar a medida do lado OP. Como é que nós vamos determinar a medida de OP? Usando a lei dos senos. E o que diz a lei dos senos? A lei dos senos diz o seguinte: em um triângulo qualquer, os lados são proporcionais aos senos dos ângulos opostos. Lembra da lei dos senos? Em um triângulo qualquer, os lados são proporcionais aos senos dos ângulos opostos. Então vamos lá, olha só. Eu vou começar aqui pelo OP. Vou olhar para o triângulo OAP. O OP vai estar para o seno do ângulo oposto, ou seja, o seno de 45. OP vai estar para o seno de 45 graus. Assim como vou tomar o OA, olha, o OA vai estar para o seno do ângulo oposto, olha só, para o seno desse ângulo. Quanto é que mede esse ângulo? Olha só. Tendo em vista que esse é 30, esse aqui é 45, 30 mais 45, isso vai dar 75. Falta quanto para 180? 105. Opa, então é seno de 105 graus. Seno de 105 graus. Questão bacana, não é verdade, pessoal? Então, tá aí, ó, apliquei a lei dos senos, que diz que em um triângulo, os lados são proporcionais aos senos dos ângulos opostos. O que eu quero calcular é o OP, né? Então vamos lá. OP
sobre o seno de 45, que é raiz de 2 sobre 2, é igual ao OA. Lembre que o OA, pessoal, ó, é raio, tá? OA é raio, que vale 2. 2 sobre o seno de 105 graus, que é o mesmo que seno de 60 graus mais 45 graus. Tá? Estou usando aqui o fato de que o 105 graus é 60 mais 45 graus, não é verdade? Bom, e agora a gente precisa calcular esse seno aí, né? O seno de 105 graus, que é o seno de 60 mais 45 graus. Como é que a gente usa? A gente usa o seno da soma. O que diz o seno da soma mesmo? Diz o seguinte: seno de A mais B é o quê? É seno A, cosseno B, mais seno B, cosseno A. Não é verdade? É aquela história assim, minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Seno A, cosseno B, cosseno A. Não é verdade? Bom, então eu vou usar essa fórmula aqui, pessoal, considerando o A como sendo 60, né? O A como sendo 60 e o B como sendo 45. Portanto, a gente vai obter OP sobre raiz de 2 sobre 2 é igual a 2 sobre, fazendo bem devagar, pessoal, com todos os detalhes, para que todos acompanhem, tá bom? Vamos lá. Então vai ficar seno A, seno de 60, seno A, cosseno B, cosseno de 45, mais seno B, seno de 45, vezes cosseno A, ou seja, cosseno de 60 graus. Isso, excelente. Professor, posso pular algumas etapas? Pode, pessoal, não tem problema nenhum não, tá? É aquilo que eu falei para vocês. Eu, enquanto professor, procuro fazer com todos os detalhes para que todos acompanhem. Bom, agora é conta. OP sobre raiz de 2 sobre 2 vai ser igual a 2 sobre... Vamos lá, o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2... vezes o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, mais, cosseno de 45 aqui, né? Mais o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, e o cosseno de 60 é 1 meio, 1 meio. Bom, olha só, tendo em vista que aqui a gente tem raiz de 2 sobre 2, aqui e aqui, a gente pode simplificar. O que justifica isso é o seguinte, é o fato de você multiplicar, no fundo, você está multiplicando ambos os membros dessa desigualdade por raiz de 2 sobre 2, tá? Aí você vai cortar esse raiz de 2 sobre 2, com esse raiz de 2 sobre 2, com esse raiz de 2 sobre 2. O que vai sobrar no primeiro membro? Apenas OP. OP. Igual a 2 sobre... Aqui vai ficar a raiz de 2 sobre 2 mais meio. Então desculpa, raiz de 3 sobre 2 mais meio. Então é raiz de 3 mais 1 sobre 2. Bom, o que a gente faz agora? Divisão de frações, o que eu faço? Eu repito a primeira fração, multiplico pelo inverso da segunda. Só que eu vou ganhar um espacinho aqui em cima, tá? Então, o OP vai ser igual a... Vou repetir a primeira fração, 2, multiplicar pelo inverso da segunda, que é 2 sobre raiz de 3 mais 1. Excelente. Ou seja, isso vai ser igual aqui, ó, o OP vai ser igual a 4 sobre raiz de 3 mais 1. E o que a gente faz quando a gente se depara com um número irracional no denominador? A gente racionaliza. E o fator racionalizante aqui nesse caso é o raiz de 3 menos 1. Então, vou multiplicar o numerador por raiz de 3 menos 1 e o denominador também por raiz de 3 menos 1. Bom, então o OP vai ser igual a 4, que multiplica raiz de 3 menos 1 sobre... Aqui a gente vai ter um produto do tipo soma pela diferença, é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Raiz de 3 ao quadrado dá 3, menos 1 ao quadrado dá 1 mesmo. Logo, OP vai ser igual, ó, 3 menos 1 dá 2, e 4 dividido por 2 dá 2. Então é 2 que multiplica raiz de 3 menos 1. Excelente. Aqui está OP. Bacana. Bom, pessoal, vou deixar o valor de OP aqui em cima, porque nós vamos precisar de um espaço a mais aqui no quadro, tá? Então, o OP é 2, que multiplica
raiz de 3 menos 1. Isso. Aí o OP. Por que eu calculei o OP mesmo? Porque eu vou precisar de OP para calcularmos a área desses dois triângulos. Vamos às contas agora. Como é que a gente calcula a área de um setor circular? De ângulo central em graus, tá? Vamos supor que vamos considerar o ângulo central aqui em graus. A fórmula que dá a área de um setor circular, pessoal, é a seguinte, ó, alfa π r ao quadrado sobre 360. Professor, de onde sai essa fórmula? De uma regrinha de 3 simples, pessoal. 360 graus corresponde a πr ao quadrado, alfa corresponde à área A. Muito bem, então vou usar essa fórmula aqui para calcular a área do setor OCD. Então o que eu devo fazer? É alfa, que é alfa? É a medida do ângulo central, que é quanto? 120 vezes π vezes o raio, o raio é 2, 2 ao quadrado, sobre 360. Excelente. Mais, agora a área do triângulo OPC. A área do triângulo OPC. Para calcularmos a área do triângulo OPC, nós vamos usar a seguinte versão de cálculo da área de um triângulo, que é a seguinte, ó, AB alfa. A área desse triângulo é metade de B vezes C vezes seno de alfa. Ou seja, se você conhece dois lados de um triângulo e o ângulo formado por esses dois lados, então a área desse triângulo é metade do produto desses dois lados, ainda vezes o seno do ângulo formado por esses dois lados. Essa é a forma que eu vou usar, tá? Então, olhando aqui para o triângulo OPC, qual vai ser a sua área? Metade do produto dos dois lados. Então, um lado é o OC, que é o raio médio de 2. O outro lado é OP, tá ali, calculamos, ó, 2 que multiplica raiz de 3 menos 1. Isso. Então, metade do produto dos lados, ainda vezes o seno do ângulo formado, que no caso aqui é o seno de 60 graus. E o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Vou fazer meio que direto aqui, tá? Excelente. Então, o que é isso aí? É a área do triângulo OPC. Agora eu vou calcular a área do setor OAB. Volta para cá. Então vai ser o quê? Alfa. Quem é alfa aqui? 30 graus. Alfa. Π. Vezes o raio do setor, que é o mesmo OA, que é 2. Sobre 360. Menos a área do triângulo OPA, tá? É aqui, ó. OPA. Então, vem para cá agora. Como é que a gente calcula a área desse triângulo? Menos a metade do produto dos lados, OP, 2, raiz de 3 menos 1, vezes OA, que é 2, ainda vezes o seno de 30 graus. E o seno de 30 graus é meio. Pronto. Agora é só finalizar. Vamos lá. A área A vai ser igual, dá para a gente simplificar aqui o 120 com o 360, vai sobrar 3 aqui no denominador, portanto aqui a gente vai ter 2 ao quadrado, 4π sobre 3, mais, o que dá para simplificar aqui? Esse 2 com esse 2 com esse, e vamos fazer distributivo aqui agora, ó, raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3, menos raiz de 3 vezes 1, raiz de 3. Vamos para cá agora, ó. Aqui o 30 simplificado com 360 vai dar 12, né? 30 com 360 dá 12. E aqui ainda dá para simplificar. O 2 ao quadrado, 4, simplificado com 12 vai dar 3. Então aqui ó, sobra 3 no denominador. Mais π sobre 3. Menos a última parcela. Esse simplificou com esse simplificou com esse. Vai sobrar o quê? Menos raiz de 3 menos 1, ou seja, menos raiz de 3, menos vezes menos, mais 1, mais 1. Bom, um pouco mais, agora eu acho que já finalizando, acho que já vai dar para a gente finalizar, não é verdade? Ó, 4π sobre 3 mais π sobre 3 vai dar 5π sobre 3. 5π sobre 3. Agora, ó, menos raiz de 3, menos 2 raiz de 3. E por fim, 3 mais 1, 4. Mais 4. Questão de altíssimo nível. Está aqui a área procurada.